Graça e paz, irmãos. Vamos começar o nosso culto dessa noite. Vamos entrar em oração agora, entregar nossas vidas a Deus, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor, nós pedimos, ó Pai querido, em nome de Jesus, ó Pai, perdão pelos nossos erros, pelos nossos pecados, ó Pai. Venha, Senhor, lavar, Senhor, com teu sangue, Senhor. Purifica, Senhor, meu Deus, as nossas vidas, ó Pai. Tira, Senhor, tudo que não provém de Ti, Senhor. Venha abençoar, Senhor, mais esse culto dessa noite, Senhor. Venha usar-nos, ó Pai querido, poderosamente, Senhor. Faça, Senhor, a Tua obra em nossas vidas, ó Pai querido, em nome de Jesus, ó Pai. Senhor, usa-nos, ó Pai querido, no sobrenatural, Pai querido, em nome de Jesus, ó Pai. Abençoa, Senhor, cada pessoa, ó Pai querido, que estará ouvindo, Senhor, este culto, Senhor. Venha deste culto, ó Pai, que o Senhor venha tocar, Senhor, nos corações, ó Pai, nos corações, que haja cura, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Faça, Senhor, a Tua obra, Pai querido, o Teu querer, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor. Amém, Jesus. Aleluia. Graça e paz para todo mundo que nos assiste. Nós estamos aqui mais uma vez para elevar nossos pensamentos a Deus. Estamos aqui mais uma vez para clamar diante do Eterno. Nós sabemos que passamos um momento não muito agradável, não só na nossa nação, mas em toda a extensão global. O planeta foi acometido aí de um vírus que parou toda a humanidade. Nós entendemos que o nosso papel como igreja é de estar clamando, é de estar buscando a presença de Deus mais do que nunca nesse tempo. Nós entendemos que este é um tempo, este é um momento de nos colocarmos diante do Senhor. Nós entendemos e nós cremos que este é um momento de falar ao nosso Deus, ao nosso Pai eterno, de clamar por graça, por misericórdia. Então nós convidamos você esta noite a estar conosco neste momento, buscando a face do Senhor, buscando a presença de Deus. Nós convidamos você neste momento a estar conosco, elevando os teus pensamentos a Deus, colocando o teu coração diante do Senhor, e clamando e declarando a esse Deus poderoso, que Ele pode mudar a sorte de uma nação, Ele pode mudar a sorte de um país. Uma palavra liberada pelo Deus eterno do alto pode liberar instantaneamente algo sobre uma nação, e assim nós cremos. Vem conosco esta noite, vamos adorá-lo, vamos louvar, vamos render graças a Ele nesta noite. Nós, Senhor, nos colocamos mais uma vez, Senhor, em oração. Nós, Senhor, nos colocamos mais uma vez diante de Ti. Nós nos colocamos mais uma vez, Senhor, Pai, com o nosso pensamento, nosso coração, nossa mente voltada a Ti. Pedimos a Ti para que o Senhor venha abençoar aqueles que nos ouvem. Pedimos a Ti, Pai, em nome de Jesus, para que a Tua graça, o Teu amor, a Tua misericórdia, a Tua paz, que excede todo entendimento, venha tocar em cada vida, em cada um, em cada casa, em cada família que nos ouve esta noite, Senhor. Que a Tua presença entre, Senhor, nesta casa, nesta família. Que a Tua graça, Senhor, o Teu poder, a Tua misericórdia venha tocar em cada vida, Pai. Assim nós te pedimos, Senhor. Nós, Senhor, queremos declarar quão grande Tu és, Senhor. Nesta noite, neste momento, nós queremos declarar, Senhor, que Tu és o Deus grande, o Deus poderoso, que não há nenhum outro como Ti, não há nada, Senhor. Tu és o grande e poderoso Deus, eu sou. Aleluia. Nós cremos nisso, Senhor.
Aleluia, Senhor. Nós declaramos esta noite quão grande Tu és, Senhor. Nós declaramos esta noite que não há Deus maior. Nós declaramos esta noite, Senhor, que Tu és o grande Deus, o grande Eu Sou, El Shaddai. Nós declaramos esta noite, Senhor, quão grande Tu és, Senhor. Venha, Senhor, sobre cada casa, sobre cada família, sobre cada um que nos assiste esta noite. Venha, Senhor, sobre cada um, Senhor, sobre aqueles que têm clamado por Ti, sobre aqueles que têm, Senhor, se colocado na posição, sobre aqueles que têm, Senhor, neste momento, Senhor, nesses dias, buscado a Tua presença, buscado a Tua face. Responda esta noite, Senhor, com a Tua presença. Responda esta noite, Senhor, com a Tua glória. Responda esta noite, Senhor, com o Teu poder. É, Senhor, grande, 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 grande. O Senhor. Nós declaramos e cantamos. Todos hão de ver, todos hão de ver. O Filho se manifestar ao mundo, assim nós cremos. Nós cremos. Neste momento, Senhor, onde as pessoas, muitas das pessoas, Senhor, estão com medo, as pessoas, Senhor, estão apavoradas, as notícias que chegam a cada dia, Senhor, às vezes tem abalado, Senhor, o psicológico, muitas vezes, Senhor, pode abalar, Senhor, os pensamentos, os corações. Nós cremos que é um momento, Senhor, que a nossa fé é desafiada. É um momento, Senhor, porventura pode ter, Senhor, pessoas com a sua fé abalada neste momento, pessoas com situação de dificuldade, Senhor, não sabendo para onde ir, não sabendo a quem socorrer, mas nós, Senhor, queremos declarar, Senhor, que cada vez que a nossa fé é provada, é uma chance que nós temos de crescer um pouco mais. Amém. Diante de Ti, diante da Tua presença. Oh, Jesus. Me dás a chance de crescer.
diante de mim, Senhor. Passa-nos, Senhor. Aleluia, Senhor, nós cremos que viveremos e romperemos em fé, Senhor, a cada momento, a cada instante. Nós cremos, Pai. Nós estamos aqui, Senhor, para lutar e acreditando que iremos vencer. Nós estamos aqui, Senhor, num tempo também de plantar, crendo, Senhor, que vamos colher. Nós cremos, Pai, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, que este tempo é um tempo de plantar, é um tempo de semear. Nós não estamos, Senhor, confinados, não estamos em isolamento social, não estamos, Senhor, reclusos em nossas casas à toa, não. Cremos que é um tempo de plantar, cremos que é um tempo de semear, cremos que é um tempo, Senhor, de nos colocarmos na posição, de nos colocarmos na Tua presença, de nos colocarmos diante de Ti, diante da Tua face, Pai. E quando esse tempo acabar, quando esse tempo passar, quando esse período, Senhor, passar, a Tua igreja estará pronta para um passo a mais, para um passo além, para ir adiante daquilo que o Senhor tem para nós e fazer o nome do Teu Filho reconhecido e conhecido nos quatro cantos desta terra. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Graças, paz, irmãos, mais uma vez. Sejam bem-vindos ao nosso culto desta noite, amém? Como nós temos dito, a igreja não parou, a igreja não fechou. Nós somos a igreja do Senhor e a igreja está ativa, nós estamos ativos, estamos talvez orando como nunca, talvez lendo a Bíblia como nunca, talvez ouvindo o Senhor como nunca, talvez plantado como nunca plantamos. Mas a igreja está ativa. Nós estamos aqui através dessa transmissão de hoje, dessa live, para trazer uma palavra de encorajamento para você, uma palavra de conforto, uma palavra de esperança. Ainda em meio ao caos, Deus, Ele é Deus. Ainda em meio ao caos, Deus, Ele é Deus. Eu convido você a abrir sua Bíblia lá no livro de Daniel, capítulo 6. Daniel, capítulo 6, no seu versículo de número 13. No Antigo Testamento, o livro do profeta Daniel, no seu capítulo de número 6, a partir do versículo de número 13, eu quero compartilhar uma rápida palavra com você, né? Uma palavra que vem te encorajar, que vem te orientar, que vem te alinhar, né? Nesse momento, né? Aquilo que nós cremos que o Senhor tem pedido, tem colocado ao nosso coração, e tem alinhado conosco. Assim nós cremos que é o momento para que nós possamos estar entrando nesta palavra. Daniel capítulo 6, versículo 13. Depois, ao final dessa palavra, nós estaremos aqui orando pela nossa cidade, orando pela nossa nação, né, orando pelas nações do mundo. E se você deseja alguma oração especial, se você deseja algo especial sobre a sua vida, se você quer receber uma oração aí, algum motivo particular, ou precisa de alguma ajuda, né, em qualquer âmbito da sua vida aí que esteja ao nosso alcance,
mande uma mensagem para nós aí, fale conosco através das nossas redes sociais, tá bom? Daniel capítulo 6, versículo 13, diz assim: Então eles disseram ao rei, esse Daniel, que é um dos exilados de Judá, faz pouco caso do Senhor, ó rei, e do interdito que o Senhor assinou. 3 vezes por dia ele faz a sua oração. 16, pula para o versículo 16. Então o rei ordenou que trouxessem Daniel e o jogassem na cova dos leões. O rei disse a Daniel: o seu Deus, a quem você serve continuamente, que ele o livre. 16 de novo. Então o rei ordenou que trouxessem Daniel e o jogassem na cova dos leões. E o rei disse a Daniel: o seu Deus, Daniel, a quem você serve continuamente, que ele te livre, que ele o livre da cova que você será lançado. Como isso é para você, né, para vocês hoje, eu não quero, né, não vou me alongar muito na palavra, né, você pode ler todo o contexto do capítulo 6 de Daniel. Você que ainda não conhece essa história, não sabe sobre a vida de Daniel, você pode ler todo o capítulo para compreender. Mas, né, eu quero aqui, a partir do capítulo número 13, destacar que homens, governadores, homens, os principais daquela região, eles foram até o rei, né, enganar o rei, porque o rei era alguém que tinha apreço por Daniel, o rei era alguém que gostava de Daniel, que admirava o trabalho de Daniel, até porque Daniel era alguém que servia o reinado e servia muito bem. E Daniel era um homem temente a Deus. Daniel, né, na sua mocidade, na sua juventude, ainda quando jovem, ele foi levado cativo à Babilônia, mas Daniel em nenhum momento, né, ele se apartou do Deus vivo, do Deus de Israel, o Deus que nós hoje começamos cantando e adorando aqui. Quão grande és o meu Deus. É esse Deus, é o mesmo Deus. E Daniel, desde sua juventude, desde jovem, quando ele foi levado cativo para a Babilônia, ele era alguém temente a Deus e nunca perdeu a sua comunhão com Deus. E tudo que Daniel tocava, em todas as tarefas do reinado que Daniel se propunha a fazer, ou era designado para ele fazer, ele tinha êxito, ele tinha sucesso. E se você ler depois todo o contexto do capítulo 6, você vai entender, né, que gerou, né, essa atitude de Daniel. Daniel foi colocado como chefe, como principal, né, de vários homens. E os homens tinham que chegar até Daniel e prestar contas a Daniel. Daniel era chefe sobre pessoas. E isso gerou ciúme, gerou, né, nós podemos dizer, uma certa inveja. As pessoas olhavam para Daniel, né, alguém que não era da Babilônia, né, alguém que não servia ao Deus que eles serviam, alguém que não se prostrava diante de ídolos. Eles olhavam para Daniel, que servia a um Deus diferente do deles, a um Deus que não era o Deus que eles estavam acostumados. Então, a Bíblia vai dizer que o povo, que os principais, que os governadores, os presidentes, né, os homens, os líderes das províncias chegaram até o rei e fizeram de um rei assinar um decreto. E o rei, achando que estava fazendo algo bom, achando que estava fazendo algo legal, é um decreto justo, é um decreto bom para o reinado, ele assinou um decreto. Mas ele não sabia que estava sendo iludido, que estava sendo enganado pelos principais daquela região, que estavam enciumados de Daniel. E aí o rei, sem saber de nada, porque gostava de Daniel, assinou um decreto. Versículo 12. Eu só quero voltar no versículo 12 para, né, você entender o contexto da mensagem de hoje. Versículo 12 diz assim: depois se apresentaram ao rei para falar a respeito do interdito real. E perguntaram ao rei: não é verdade, rei, que o Senhor assinou o interdito, ordenando no espaço de 30 dias que todo homem que fizesse um pedido a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não ao Senhor,
ó rei, fosse jogado na cova dos leões. Eles fizeram o rei assinar um decreto, e o decreto assinado pelo rei não poderia voltar atrás, ainda que o rei mais tarde visse, e viu que era para prejudicar Daniel, ele não podia voltar atrás do seu decreto. Depois, mais tarde, ele viu que foi enganado, mas os homens se apresentaram ao rei declarando: Senhor, ó rei, lembra-te que o Senhor assinou um decreto que qualquer homem que pedisse algo a qualquer outro Deus ou a qualquer outro homem que não fosse a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões. Aí o rei respondeu: sim, o interdito está em vigor, está valendo, eu assinei e está valendo, segundo a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. O rei disse àqueles homens: eu estou afirmando, ou reafirmando, que o decreto está de pé, que está valendo aquilo que eu assinei. Qualquer um, não importa quem, que desobedecer será lançado na cova de leões. Aí nós lemos o versículo 13. Então eles disseram ao rei: esse Daniel, que é um dos exilados de Judá, faz pouco caso do Senhor. Aí eles começaram a denunciar, a entregar Daniel diante do rei. Rei, então, já que está de pé o decreto, já que deve ser lançado na cova dos leões, nós estamos aqui para dizer que Daniel, aquele que veio para a Babilônia como cativo, que tem sido colocado como chefe de muitos, nós estamos dizendo ao Senhor rei que este Daniel está te desobedecendo. E eles disseram mais, versículo 13 ainda no final: 3 vezes por dia ele faz a sua oração. Rei, ele não te desobedece poucas vezes não, 3 vezes ao dia nós vemos ele, este Daniel, buscando a face do Deus dele. Ele está desobedecendo o decreto. Então o rei, versículo 16 ali, não tendo como revogar o decreto, não tendo como anular o decreto, ele ordena que tragam Daniel e o joguem na cova dos leões. Mas o rei, tendo muito apreço por Daniel, era alguém que gostava de Daniel, porque Daniel era útil também ao reinado. Ele diz a Daniel, versículo 16, parte B: Daniel, o meu desejo, eu peço que o seu Deus, Daniel, o seu Deus, a quem você serve continuamente, que ele o livre. 18. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e o sono fugiu dele. O rei estava torcendo para que Daniel fosse liberto, ou fosse livre daqueles leões. O rei não poderia naquele momento revogar um decreto, ou anular um decreto. Ele lança Daniel naquela cova, mas ele pede: Daniel, eu estou contigo nessa. Inclusive, Daniel, eu entrarei em jejum por tua causa, Daniel. Eu estou contigo, Daniel. E que o teu Deus te livre desse momento. Parece que hoje nós passamos algo parecido. Parece que nós estamos num momento, num lugar onde as coisas parecem ao contrário, onde nós vemos notícias e parece que as notícias que chegam são cada vez piores, o vírus se espalha, a pandemia se espalha, e pode ser que nós, alguns de vocês estão nesse tempo com medo, ou com receio do que pode acontecer, não entendendo o que está acontecendo, sem orientação, perdido. E essa mensagem é para encorajar você que nós temos esperança, que nós temos um Deus que pode, através de uma palavra, através da intercessão de homens da igreja, mudar a sorte de um povo, de uma nação e de um homem. 20, versículo 20. Ao se aproximar da cova, Daniel chamou Daniel com voz triste. O rei disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, conseguiu livrá-lo dos leões? O rei despertou no dia seguinte e foi correndo onde Daniel estava, e chegando-se lá, aproximando-se da cova, ele já clamou: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus,
a quem você serve continuamente, conseguiu te livrar dos leões? Versículo 22, o meu Deus, aí Daniel responde ao rei, o meu Deus enviou anjo, o seu anjo, e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse mal algum. Daniel responde ao rei, rei, o meu Deus a quem eu sirvo, enviou o seu anjo para fechar a boca dos leões, e nenhum mal chegasse à minha vida, porque fui considerado inocente diante dele, e também não cometi nenhum delito contra o Senhor, ó rei. 23, então o rei, com muita alegria, o rei chegou triste naquela cova, porque ainda que ele tivesse esperança que Daniel teria sido livrado dos leões, mas ele estava triste. E quando ele grita, clama por Daniel, e Daniel responde, o semblante do rei muda, Deus muda, o seu pensamento muda, a sua tristeza e alegria. Então, versículo 23, o rei com muita alegria mandou que tirassem Daniel da cova. O rei se encheu de alegria, de gozo, e ordenou que tirasse Daniel da cova. Assim Daniel foi tirado da cova, e não se achou nele ferimento algum. Olha só, aqui é o ponto, aqui é a palavra, aqui é a mensagem que eu quero deixar para você esta noite, né? O resto é para você entender todo o contexto, entender o que aconteceu, mas a palavra, o versículo, o ponto principal desta noite que eu quero deixar para você é: e não se achou nele ferimento algum. Parte B do versículo 23, não foi encontrado nenhum ferimento sequer sobre o corpo de Daniel. Por quê? Qual o motivo? Qual razão? Porque havia Daniel confiado em seu Deus. Em nome de Jesus, que esta noite você receba esta palavra, que esta palavra entre no teu coração, que você possa tirar aí do teu coração, dos teus pensamentos, palavras ruins, notícias ruins, né? Que as notícias que vêm das mídias, as notícias que vêm a cada dia são ruins, mas esta noite eu estou te convidando para tirar essas palavras de derrota, essas palavras de desânimo, estas palavras que trazem pânico, medo, pavor, e que você coloque dentro de você, dentro do teu coração, que você preencha os teus pensamentos com esta palavra, porque havia Daniel confiado em seu Deus. Essa é a chave. Eu creio que esse é o tempo que a nossa fé, como nós cantamos aqui, cada vez que a minha fé é provada, é um tempo de nós darmos um passo de fé, um passo adiante e declarar: Senhor, eu confio em Ti. Até porque para outra enfermidade, para outro problema, o dinheiro às vezes resolve. Aqueles que têm muito dinheiro, muita condição financeira, podem pagar os melhores médicos, os melhores hospitais. Num problema como esse de enfermidade, de vírus, eles podem recorrer ou pedir socorro ao melhor médico, ao melhor hospital, porque eles podem pagar. Mas agora, nem isso resolve. Você pode ter o maior dinheiro que puder, você pode ser a pessoa mais rica do planeta, mas nem todo o dinheiro do mundo resolve o problema desta pandemia que nós estamos vivendo agora. E o que nos resta senão é confiar em Deus. Confiar em Deus, depositar a nossa esperança em Deus. Como eu faço isso? Como eu adquiro esta fé, como essa fé é gerada no meu coração para que eu creia, para que eu tenha certeza, para que eu confie nesse Deus? Como que eu posso fazer isso? Eu quero deixar só um versículo, 2 versículos a mais para você, para te orientar. Claro que tem muita coisa, mas esses 2 versículos aqui é o pontapé inicial para te ajudar, né, a que essa fé seja gerada no teu coração e que te ajude a confiar em Deus para atravessar esse momento difícil. Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, versículo 17. Romanos capítulo 10, versículo 17.
um versículo muito conhecido nosso, o apóstolo Paulo, escrevendo para Roma, ele declara o seguinte, Romanos 10, 17: e assim, deste jeito, desta maneira, a fé vem pelo ouvir. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir através, a fonte que eu devo ouvir é a palavra de Cristo, diz o apóstolo Paulo. O que eu estou falando para você, se você está com a tua fé abalada, se você está neste momento de dificuldade, se você está se sentindo sozinho, sentindo que Deus está longe de você, eu estou deixando uma palavra para você de encorajamento, de conforto, de esperança, dizendo para você: a fé vem pelo ouvir, a fé que é gerada dentro de mim vem pelo ouvir aquilo que eu ouço. Mas eu ouço da onde? Esta fé bíblica que eu estou falando, ouvir a fonte que eu devo ouvir, a origem que eu devo ouvir é a palavra de Cristo, diz o apóstolo Paulo. Então, mais uma vez, durante o seu dia, durante esse tempo de confinamento, desligue sua televisão, desligue suas redes sociais. É claro, mantenha-se informado das notícias, saiba o que está acontecendo, mas não fique todo o tempo ligado nas notícias, porque as notícias que chegam são ruins, porque as notícias que a mídia, no contexto geral, querem nos passar são notícias para gerar pânico, para gerar desespero, para tirar ou abalar a nossa fé. E eu estou falando para você que é um momento de ouvir, mas não ouvir as mídias que nós estamos acostumados a ouvir. Eu estou falando para você ouvir, e ouvir de uma fonte especial, ouvir de uma fonte diferente. E esta fonte, Paulo diz que é a palavra de Cristo. E onde eu vejo, eu ouço, eu leio a palavra de Cristo? Através da Bíblia Sagrada. Lá você vai ver mensagens de esperança, né? Aqui você vai encontrar mensagens que geram fé no seu coração. Aqui você vai encontrar histórias, vai ver situações de homens e mulheres, assim como Daniel, que venceram através da fé. Isso vai te dar esperança, isso vai falar ao teu coração. É um tempo de nós confiarmos em Deus, é um tempo de nós nos achegarmos a Deus. E aí você pode se perguntar ou dizer assim: não, mas eu já tenho ouvido a palavra de Deus, eu ouço, eu já sei a palavra, eu já li a Bíblia, eu conheço essa história. Eu estou falando para você que não é ouvir de ouvir, ouvir por ouvir. Eu estou falando para você que ouvir é escutar a palavra do Senhor e obedecer a palavra do Senhor, é fazer algo com aquilo que eu ouço, aquilo que eu escuto. Hoje eu escutei uma palavra de Deus, o que eu vou fazer com essa palavra? É disso que eu estou falando, é ato, é alguma atitude, é ousar, não é parar só no ouvir. Eu ouvi uma mensagem, eu ouvi uma pregação, foi boa, mas e aí, o que você fez com esta mensagem? O que você fez com a palavra de Cristo? Você guardou ela para você e só? Ou você exercitou a palavra? Ou você refletiu e meditou na palavra de Cristo? Porque no versículo 16, Paulo diz assim, Romanos 10, 16, o versículo antes: mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías disse: Senhor, quem creu em nossa pregação? Paulo ele está dizendo, depois você pode ler também alguns versículos antes, alguns depois. Paulo ele diz o seguinte também: olha, Senhor, muitos ouvem, muitos estão ouvindo, mas parece que não estão obedecendo. Eles estão parando na primeira parte daquilo que eles estão ouvindo, mas não estão obedecendo. E Paulo está falando para mim e para você que a fé vem gerada pelo ouvir e ouvir da palavra de Cristo. Mas ele está falando que não é só ouvir, não, é ouvir, guardar e colocar em prática e obedecer a palavra de Cristo. Porque nós estamos num tempo de confiar em Deus. Então, para finalizar, eu creio que é o momento de nós amarmos a Deus como nunca.
Amar a Deus sobre todas as coisas. E amar não é parar no sentimento. Amar, eu estou falando para você de um ato, de ação, de você colocar em prática esse amor que você diz ter a Deus. Não é só falar: Deus, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Não, mas o que eu estou fazendo com esse sentimento, com este amor que eu digo que eu tenho? É isso. Eu creio que é um tempo de amar, com ato, com ação, com gesto, amar a Deus sobre todas as coisas. Eu creio que é um tempo de nos apegarmos a Deus como nunca. E o que é apegar a Deus? É se dedicar a Ele. É isso que eu tenho dito, é parar durante um bom tempo do seu dia, aproveitar e ficar com Ele. Dizer: Senhor, eu estou aqui, vou ficar aqui 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas do meu dia, o dia inteiro hoje, Senhor. Eu estarei aqui. O rei, pela causa de Daniel, ele se fechou nos seus aposentos, entrou em jejum, não permitiu que nada entrasse naquele lugar que o distraísse, e ficou ali naquele tempo, até que o dia passasse, para ver que Deus teria livrado Daniel, um rei. Eu estou falando para você que é tempo de nós dedicarmos ao Senhor. Dedicar é estar um tempo com Ele, dedicar um tempo a Ele, se apegar a Ele, falar: Senhor, hoje eu quero ficar aqui, vou passar o dia contigo aqui, Senhor, para te ouvir, para falar, para chorar na tua presença, para clamar por misericórdia, para ouvir a tua palavra, Jesus. E 3, ouvir a sua voz, ouvir a voz de Deus. E eu destaco mais uma vez: ouvir não é aquilo que você está fazendo agora, ouvindo a minha voz, não. É ouvir e obedecer, ouvir e colocar em prática aquilo que o Senhor tem te falado. Não eu, mas aquilo que o Senhor tem te falado. E como o Senhor vai falar se nós passamos grande parte do nosso dia distraído com outras coisas? Por isso que eu estou falando, é tempo de amar a Deus sobre todas as coisas, nos colocarmos na posição, com ato, com ação, com atitude. Eu creio que é tempo de nós nos apegarmos a Deus. Eu creio que é tempo de nós estarmos ligados, conectados a Deus. E aí nós vamos começar a ouvir a voz do Senhor. E aí nós vamos começar a entender aquilo que Deus quer para cada um de nós. Aí nós vamos ter direção do Senhor. E aí nós poderemos falar: Senhor, eu quero obedecer a tua voz. Eu quero, Senhor, ouvir aquilo que o Senhor tem para falar comigo. Eu quero, Senhor, estar continuamente na tua presença. Então, meus irmãos, em nome de Jesus, Daniel capítulo 6, versículo 23, de novo para encerrar. E não se achou nele, em Daniel, ferimento algum, porque havia confiado em seu Deus. É tempo de nós depositarmos a nossa confiança no Eterno, no Poderoso. Romanos 10, 17, assim a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Cristo. A fonte daquilo que nós devemos ouvir é a palavra de Cristo. Amém? Eu quero orar com você agora. Onde você está, na tua casa, no carro, na rua, não sei, na rua, cuidado se estiver na rua. Coloque a mão sobre o seu coração, sobre o seu peito e ore comigo assim: Pai, em nome de Jesus, esta noite, mais uma vez, nós queremos, Senhor, declarar que a nossa confiança está depositada em Ti. Nós declaramos, Senhor, que nenhuma notícia ruim que chegue ao nosso coração, nós queremos declarar, Senhor, esta noite, que toda notícia ruim que entre pelos nossos olhos, pelos nossos ouvidos, não tem poder e autoridade nenhuma sobre nossos pensamentos. Nós pedimos a Ti, Pai, em nome de Jesus, que a Tua voz, a Tua palavra, Jesus, venha, Senhor, em nossa vida, em nosso coração, para que uma fé seja gerada dentro de nós e que nós venhamos a depositar a nossa confiança em Ti. Pai, nós pedimos a Ti, em nome de Jesus, livra-nos, Senhor, deste momento, livra-nos, Senhor, livra a Tua igreja,
deste tempo. Guarda-nos, Senhor, embaixo de tuas asas. Cubra-nos, Senhor, com teu sangue, Jesus. Guarda a nossa casa, a nossa família. Nós pedimos a Ti, Pai, em nome de Jesus, para que a Tua graça, para que a Tua misericórdia, para que o Teu amor seja derramado sobre nossas vidas, sobre nossa casa, sobre nossa família, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém. Tudo certo? Vamos orar pela nossa nação e aí a gente encerra. Domingo às 19h30 estaremos ao vivo, né, na página da nossa igreja e nas mídias sociais da nossa igreja. Nós estaremos ao vivo fazendo um culto aí, adorando, louvando e compartilhando uma palavra com vocês. Domingo às 19h30. Vamos orar pela nossa nação, vamos orar pelo Brasil, para que o Senhor tenha misericórdia desta nação, para que o Eterno olhe para o Brasil com o seu infinito amor, para que esse tempo seja abreviado, para que o impacto dessa enfermidade, dessa pandemia seja o menor possível em nossa nação. Ainda que as estatísticas dizem ao contrário, ainda que alguns médicos digam ao contrário, mas a nossa última palavra vem de Deus. Sim, Ele é um Deus de graça, um Deus de misericórdia, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para morrer e salvar a humanidade. É esse Deus que eu estou convidando você a orar neste momento, pelo Brasil. Pai, em nome de Jesus, nós apresentamos a Ti agora a nação brasileira. Nós colocamos diante de Ti esta nação. Nós apresentamos a Ti, Senhor, cada cidade. Nós apresentamos a Ti, Senhor, todas as regiões, de norte a sul, leste a oeste. Nós apresentamos a Ti, Senhor, o Brasil. E nós pedimos a Ti, Pai, em nome de Jesus, como filhos nós Te pedimos, Pai, tenha misericórdia desta nação. Nós Te pedimos, Pai, em nome de Jesus, olhe para o Brasil, Senhor, com amor. Tenha misericórdia desta nação, Pai. Nós Te pedimos, Pai, em nome de Jesus, como filhos, nós pedimos a Ti, Senhor, que o impacto seja o menor possível nesta nação. Assim, Senhor, nós estendemos a nossa oração por toda a América Latina, pela África, pelos países pobres do mundo, Senhor, que tendem a ser os mais impactados, mas nós clamamos esta noite por misericórdia, Pai. Nós clamamos esta noite por misericórdia, Pai. Por misericórdia, Senhor. Nós Te agradecemos, ao Deus de Daniel, ao Deus que livrou Daniel da cova dos leões, ao Deus que livrou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha ardente, ao Deus que esteve com Davi em suas batalhas. Nós clamamos a Ti, Pai, em nome de Jesus. Tenha misericórdia das nações e do nosso querido Brasil. Assim nós Te pedimos, Pai, e Te agradecemos por mais um dia diante de Ti. Abençoa, Pai, em nome de Jesus, cada família, cada casa, cada um que nos ouve esta noite. Abençoa, Pai, em nome de Jesus. Tira toda, Senhor, ansiedade. Tira, Senhor, toda angústia. Se tem alguém, Senhor, nos ouvindo neste momento, que está passando por um momento difícil, de depressão, de tristeza, de pânico, crise de ansiedade, Pai, eu Te peço em nome de Jesus, agora, Pai, em nome de Jesus, intervém agora nessas vidas. Traga, Senhor, uma paz
A tua paz, que excede todo entendimento humano, apacenta as tuas ovelhas, apacenta essas vidas, Pai. Em nome de Jesus, guarda-nos, Senhor, livra-nos, Senhor, do mal. Assim nós te agradecemos, te louvamos. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Amém e amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus e até domingo às 19h30. Graça e paz.